eu vos escrevi, porque sois fortes e jovens, eu vos escrevi, porque tens a palavra de Deus bem aqui no coração. Não desanimem, não, não deixe pra depois tua oração, não, não se acomode, não. A galera precisa de Jesus no coração. Você tem uma linda missão, foi escolhido para anunciar a salvação. Chega de enrolação e coloque tudo isso em ação. Alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho. Alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes e jovens, eu vos escrevi, porque tens a palavra de Deus bem aqui no coração. Não desanimem, não, não deixe pra depois tua oração, não, não se acomode, não. A galera precisa de Jesus no coração. Você tem uma linda missão, foi escolhido para anunciar a salvação. Chega de enrolação e coloque tudo isso em ação. Alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho. Alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho. O MP, o MP, o MP, o MP, o MP, o MP. Meus irmãos e irmãs, muito boa noite a todos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador amado Cristo Jesus. Mais um domingo, dia do Senhor, e nós estamos reunidos aqui para cultuar ao Senhor. A equipe que aqui se encontra, você que certamente está aí na sua casa, juntamente agregada a toda a sua família, e juntos nós estamos em um só Espírito, para adorar e servir ao Senhor, reconhecendo a grandeza do Senhor, reconhecendo a majestade do Senhor, reconhecendo o seu senhorio em nossas vidas e reconhecendo todos os seus atributos. Portanto, se acomode aí na sua casa, se concentre em todos os atos deste culto, na leitura da sua palavra, na oração, oportunamente na ministração da sua palavra, enfim, que haja a reverência devida àquele a quem prestamos o culto ao Senhor na noite deste dia. Eu quero convidá-lo, nesse momento inicial, a que você possa fechar os seus olhos e que nós possamos nesse instante falar com o nosso Deus, agradecer a Deus pela noite desse dia, por este momento tão precioso, tão especial que o nosso Deus nos concede. Vamos falar com Deus nesse instante. Senhor Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Ti, Senhor, seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, na noite deste dia e pelos séculos dos séculos. Amém. Louvamos ao Senhor e tributamos o Teu santo nome, ó Pai, pela Tua grandeza, pelo Teu amor, pela Tua majestade, pela Tua soberania, por entender que o Senhor e realmente sermos orientados pela Tua palavra, na certeza de que o Senhor tem cuidado de cada um dos Teus filhos. Agradecemos-te, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez podermos nos achegar à Tua presença para adorar ao Senhor na beleza da Tua santidade. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa conduzir todos os atos deste culto e que possamos certamente ser encorajados, edificados, fortalecidos, enriquecidos por tudo aquilo que certamente fizermos na noite desse dia, especialmente no momento em que ouvirmos a voz do Senhor
através da ministração da Tua palavra. Abençoa cada vida, ó Deus, abençoa cada família, abençoa cada lar, e que juntos, em um só Espírito, possamos bendizer, adorar, exaltar o Teu santo nome, com o coração agradecido, na certeza de que o Senhor é bom e que temos experimentado a cada dia da Tua bondade, do Teu amor e da Tua fidelidade. Assim oramos agradecidos, ó Deus, em nome e para a glória de Jesus Cristo, Teu Filho amado e nosso único e suficiente Salvador, hoje e para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, nesse instante nós vamos ter uma leitura bíblica. Eu quero convidar o presbítero Paulo Rubens, que irá nos conduzir também nesse momento da liturgia, na leitura, os hinos e em outros momentos da parte deste culto. Saudamos a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E convido também a igreja a abrir as suas Bíblias, o livro do profeta Isaías, capítulo de número 46, e acompanhe a leitura a ser realizada do verso 9 até o verso 13. Isaías 46, de 9 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente, de uma terra longínqua, o homem do seu conselho. Eu o disse, eu também cumprirei, tomei este propósito, também executarei. Ouvi-me vós, os que sois de obstinado coração, que estais longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento, e em Israel a minha glória. Amém. Meus irmãos, nesse intuito de adoração a Deus, cantemos agora com alegria a Ele o hino de número 18, Deus dos Antigos. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão. Ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos seu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje com fogo reluz. Ser nosso esteio, guia e proteção, tua palavra, lei e direção. Da guerra atroz, do crime assolação, dos tempos maus de um mundo em confusão, seja teu braço nosso defensor, nós confiamos sempre em ti, Senhor. Teu povo, ó Deus,
Continuamos na santa presença do Senhor e eu convido aos amados irmãos a abrirem novamente a Bíblia para acompanhar a leitura na Epístola de Pedro, primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 13 a 16. E é neste momento que nós nos concentramos a Deus com uma atitude de arrependimento, com um coração contrito, clamando a Ele o perdão dos nossos pecados, clamando a Ele misericórdia sobre as nossas vidas, clamando a Ele com um arrependimento no coração e tendo a certeza de que Ele escuta a nossa oração e de que Ele tem poder de perdoar os nossos pecados. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 a 16, diz o seguinte: tem por título a santidade na vida. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Vamos agora fazer o nosso momento de oração de confissão de pecados. Momento no qual nós devemos nos curvar diante do Senhor Jesus Cristo e clamar a Ele misericórdia e perdão dos nossos pecados. E em algum instante retomaremos a palavra para fazermos uma oração de confissão de pecados audível. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso que está nos céus, estamos, Senhor Deus, diante da Tua santa presença, nos curvando, ó Pai amado, em atitude de arrependimento e humildade diante da Tua pessoa. Ó Senhor Deus, Todo-Poderoso que está nos céus, olha por nós, ó Pai amado, perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, apaga, Senhor Deus, as nossas iniquidades e as nossas transgressões. Torna-nos, ó Pai amado, mais alvos que a neve, ó poderoso Deus, para mantermos, ó Pai amado, contínua comunhão contigo, ó poderoso Deus. Que o Senhor possa, ó Pai amado, olhar para nós e com a Tua infinita misericórdia que se renova a cada manhã, perdoar as nossas faltas e os nossos pecados. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor Deus, aquilo que não Te agradou e que fizemos, ó Pai amado, seja por ação, seja por pensamento, seja por palavra, ó poderoso Deus, na certeza de que o Senhor irá nos perdoar. E é em nome de Jesus, Senhor Deus, que nós entregamos esta oração nas Tuas mãos, para que o Senhor possa aniquilar o nosso pecado, apagar esse pecado, ó poderoso Deus, da nossa vida, e assim possamos continuar, ó Pai amado, lado a lado contigo, caminhando, Senhor Deus, como servo bom e fiel. E assim, Senhor Deus, te oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda em atitude de contrição, arrependimento, cantemos mais um hino ao nosso Deus, o hino número 288, Mensagem Real.
Vamos agora fazer mais uma leitura bíblica, desta vez no Salmo de número 115. Salmo número 115, essa leitura que a igreja acompanhará também, e você pode até fazer na sua casa de maneira alternada comigo, tá? Mas eu lerei todos os versículos e você lerá de maneira alternada os versículos pares. Salmo número 115, que tem por título Honra somente a Deus. Como seria um momento de leitura alternada, com toda a igreja reunida, e você que está na sua casa também está reunido com a gente, eu vou ler os versículos ímpares em voz audível e vou ler mais baixinho os versículos pares. E aí você consegue ler na sua casa em voz mais alta e aí podemos fazer uma leitura alternada. Honras somente a Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os seus ídolos, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Sede benditos o Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos ler todos juntos o 17 e o 18. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia, amém. Que esta palavra possa fazer morada dentro do nosso coração, que nós tenhamos convicção de que ela tem se realizado nas nossas vidas. Convidamos agora o Ministério de Louvor para nos conduzir nos cânticos espirituais. Estamos aqui para exaltá-lo e louvá-lo. Hoje é tempo
glória encherá este lugar. E suas infinitas misericórdias que nos trazem alegria, que nos trazem paz. Continuemos louvando ao Senhor Jesus. Aleluia. Justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou meu lugar e a minha cruz levou.
Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte Oh, que tremenda graça! Oh, que valendo amor! Tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto tremenda graça. Oh, que valendo amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. derramar, Senhor, na tua presença, dizer que te amo, dizer que te adoro, dizer que sou teu melhor, que tu és o meu melhor amigo. Louvemos e adoremos ao nome do Senhor Jesus. Outra vez diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez
amo me derramar, dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato me derramar, dizer que és formoso me derramar, dizer que te amo me derramar, dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato me derramar, dizer que és formoso. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente nas tribulações. Quando nós precisamos de refúgio, nós clamamos ao Senhor Jesus. Ele é o nosso socorro. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio, eu, Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adoro.
Amados irmãos, o nosso socorro está em o nome do Senhor, o Senhor Criador dos céus e da terra. E nós nutrimos realmente essa viva esperança de que somos guardados pelo Senhor, de que somos sustentados pelo Senhor, de que o Senhor é aquele que realmente governa a nossa vida, a nossa existência, que nós somos completamente dependentes do Senhor. Eu quero convidá-los a, neste momento, a que você possa abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Ouça com bastante atenção, total interesse, aquilo que esse texto nos apresenta e, em seguida, aquilo que Deus tem a nos falar por meio da sua palavra. Assim diz, 1 Coríntios 15, verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Pai querido, que as palavras dos meus lábios e o meditar do nosso coração sejam realmente agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha nossa e Redentor nosso, em nome de Cristo. Amém. Amados irmãos, eu gostaria de, a partir desse texto, caminhar por um panorama geral diante do cenário atual, no qual todos nós ainda estamos experimentando, mas sem deixar, logicamente, de olhar para a perspectiva daquilo que esse versículo considera e que deve certamente permear toda a nossa caminhada. É interessante olhar para um versículo expressivo como esse e perceber que ele nos aponta para a realidade de que o ser humano, ele nutre em seu coração o sentimento da esperança. Naturalmente que, dependendo da circunstância ou das circunstâncias ou da probabilidade de mudança do panorama ou do cenário, essa mudança ou ela murcha ou ela se intensifica. Existe até um ditado popular muito conhecido, que as pessoas costumam dizer que a esperança ela é a última que morre. Mas nós sabemos que para o cristão a esperança, a saber, a viva esperança, ela nunca morre, porque ela está exatamente ancorada na pessoa bendita de Cristo Jesus e nas promessas fiéis de sua palavra. Sobretudo, a maior delas, a promessa da segunda vinda de Cristo, a qual os cristãos aguardam ansiosamente. Contudo, nesses dias atuais, o que tem realmente se aflorado ou o que tem vindo à tona no coração de muitas pessoas é exatamente o sentimento do medo, do pavor, da insegurança, da incerteza com relação ao futuro e outras coisas más. Se faz extremamente necessário abrigar na mente e no coração a perspectiva que iremos contemplar daquilo necessariamente que iremos contemplar além desta lida diária, cotidiana, na certeza, irmãos, de que aqui nós somos forasteiros, nós somos peregrinos nessa terra, em que nós estamos em uma habitação completamente temporária. Aqui não é o céu, e nós sabemos disso. Por isso é que as ondas de tribulações estão sempre nos visitando e nos revisitando. Portanto, é extremamente necessário em todo o tempo, não apenas viver, se relacionar, usufruir das coisas dessa terra, mas, sobretudo, é extremamente necessário olhar para a recomendação bíblica que nos mostra, nos aponta para que nós realmente pensemos nas coisas lá do alto, abrigar em nossa mente aquilo que o apóstolo Paulo, ele muito bem colocou e que está registrado lá em Filipenses capítulo 4, verso 8, em que ele diz em o que pensar, e ele diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama.
E ele conclui dizendo: se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Observe aquilo que Paulo realmente demonstra ou recomenda, para que realmente possa ocupar o nosso pensamento, para que não venhamos a adoecer frente a este mundo totalmente corrompido pelo pecado. Ele diz primeiro, tudo que é verdadeiro. Diante de tantas notícias falsas, diante de tantas fakes, é necessário realmente filtrar as informações, até mesmo do ensino verdadeiro do Evangelho, e exatamente colocar em nossa mente tudo aquilo que é verdadeiro. E tudo aquilo que é verdadeiro se encontra em Deus, se encontra no Espírito Santo, se encontra em Cristo, se encontra na palavra de Deus. Mas Paulo vai além. Ele diz tudo que é respeitável. Em tempos de tanta imoralidade, de tanta promiscuidade, é necessário ocupar a nossa mente com aquilo que edifica, com aquilo que frutifica, com aquilo que santifica, com aquilo que traz certamente um encorajamento. Mas ele vai mais além, nós vemos que o texto mostra tudo que é justo. Num tempo, num período de tantas injustiças, é bom saber que o reino de Deus, o reino dos céus, é um reino de justiça, de verdadeira paz, e que Deus, somente Ele pode de fato trazer justiça, paz, e não deixará impune os opressores, os malfeitores e mentirosos. Paulo ainda diz, tudo que é puro, em tempo em que a escala da imoralidade, da pornografia, de podridão visual, auditiva, ela é ofertada e ela é totalmente acessível. É necessário que nós não venhamos a ceder às pressões e que venhamos a selecionar e catalogar tão somente aquilo que tem um conteúdo limpo, puro, cristalino, sem censura. Paulo ele ainda diz, pense em tudo aquilo que é amável. Meus irmãos, em tempos de tantas disputas, de tantas discordâncias, de tanto desamor, de tanta falta de harmonia, se faz necessário pensar e projetar aquilo que é amável, aquilo que não traz desabor a ninguém, aquilo que certamente é agradável a todos. Ele diz, tudo que é de boa fama, no mundo onde há tantas palavras torpes, sujas, falsas e impuras, na mente e nos lábios do cristão, devem existir somente palavras que são adequadas para serem ouvidas por Deus. E ele complementa afirmando, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, se alguma virtude há, virtude moral, e se algum louvor existe, ou seja, aquilo que inspira a aprovação divina, aquilo que é da aprovação de Deus, e ele diz, seja isso, ou seja, essas coisas que têm a aprovação de Deus, somente elas é que devem ocupar o nosso pensamento. Alimente a sua mente com aquilo que edifica, com aquilo que transforma, com aquilo que gera frutos, crescimento, amadurecimento, que une, que traz paz, refrigério, que santifica. Concordo plenamente com alguém que certa vez afirmou a seguinte frase: pensamentos formam ações, ações formam hábitos, hábitos formam características, e características formam o meu e o seu destino. Além disso, se faz extremamente necessário lutar contra a ansiedade e viver cada dia, olhando para o ensino de Jesus Cristo,
que nos mostra que cada dia vai trazer o seu próprio mal. Nós não podemos acrescentar ou subtrair um dia sequer daquilo que Deus já predeterminou no curso da nossa história. Nós precisamos, sim, aprender a descansar no cuidado e providência divina e diária. Ele há de nos suprir a cada dia. A Ele pertence o passado, o presente e o futuro. Talvez nesse momento você possa estar exatamente dentro de uma realidade interior, como que o salmista coloca e registra no Salmo 13. Este homem de Deus estava angustiado. E você vai ver neste Salmo 13, que o salmista ele inicia esse salmo exatamente indagando a Deus até quando ele teria que continuar enfrentando aquela situação de angústia, de guerra interior e de guerra exterior. E é mais ou menos, talvez, como nós estamos no nosso dia a dia, questionando exatamente, indagando a Deus, até quando? Até quando nós vamos esperar para realmente chegar o pico da pandemia? Até quando realmente essa curva ela vai ser devidamente achatada? Até quando nós devemos aguardar para que se encerre realmente esse distanciamento social, o isolamento, em alguns casos a quarentena, o lockdown e outras coisas mais? Até quando nós vamos ter de aguardar para nos assentar junto aos nossos familiares, abraçá-los, sentir novamente o calor humano? Até quando nós vamos realmente poder ficar recolhidos e realmente rever os nossos amigos e irmãos, especialmente voltar à igreja, estar novamente ao convívio dos nossos irmãos, adorar a Deus servindo juntos no templo, na casa de Deus? Enfim, irmãos, essas e outras perguntas são perguntas que nós estamos fazendo a nós mesmos, são perguntas que nós estamos levantando e questionando aos nossos amigos, aos nossos familiares, gente de perto, gente de longe. São perguntas que nós estamos certamente também levantando às instituições que nos dirigem. Até quando? E de certo nós perguntamos, porque essa é e tem sido certamente uma situação que nos gera incômodo. O ser humano foi criado para se relacionar, não foi criado para viver isolado. Muito embora nesse momento seja altamente, completamente recomendável, de forma certamente presencial, nós não nos aglomerarmos, nós não estarmos nesse ajuntamento. É extremamente nesse momento, claro, óbvio, recomendável nós mantermos esse isolamento, distanciamento, a reclusão. Entendemos, irmãos, que nesse momento o que deve predominar é exatamente o mandamento da preservação da vida, e isso é bíblico. Mas de fato, aquilo que nos traz incômodo é algo que nós desejamos realmente nos ver livres, libertos e curados. Por outro lado, é necessário aferir o nosso coração e avaliar a nossa real motivação pelo término desse período. Infelizmente, há muitas pessoas que ao término desse período certamente voltarão à sua agenda, correria frenética, ritmo de trabalho intenso, outros ao ambiente de lazer, entretenimento, diversão. E essas coisas, muitas delas, têm exatamente nos afastado das coisas do reino de Deus, ou deixa-nos de priorizar as coisas do reino de Deus. O reino de Deus fica em segundo plano, ou apenas quando houver tempo ou real disposição. Meus irmãos, esse não é um santo padrão. É um tempo, é uma oportunidade para nós aprendermos e desenvolvermos, sim, também a lição do contentamento, de aprender com o apóstolo Paulo a viver contente em toda e qualquer situação, a lição de nós realmente sermos solidários. Meus irmãos, a realidade dos fatos é algo que está diante de nós,
E sofrimento nessa vida é uma realidade da qual irremediavelmente a humanidade ela não tem como escapar. Quem anuncia que o cristão não sofre é alguém que distorce exatamente aquilo que Cristo ensinou. Nós sabemos, todos nós sabemos, que Cristo afirmou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Salmo 27, os versos 13 e 14, já na parte final, eles nos trazem uma promessa, nos recomendando a ter ânimo, mesmo em meio às angústias, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio aos golpes, às feridas que essa vida nos causa. E ele afirma: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. O que Jesus nos chama nesse momento a fazer é para que nós venhamos a enxergar que Ele é o Senhor dos homens, que Ele é o Senhor da história, que Ele é o Senhor do tempo, que Ele é o Senhor do universo, que Ele é o Senhor da eternidade, que Ele é o Senhor da minha vida e da sua vida, que Ele é o Senhor da nossa família, que Ele é o Senhor da igreja, a qual Ele mesmo comprou com um alto preço, e que Ele está acima, bem além das nossas cogitações. O que Ele nos chama a fazer nesse tempo é para confiarmos e descansarmos em seu cuidado. Ainda que por vezes sejamos ou estejamos realmente sujeitos a caminhar e andar pelo vale da sombra da morte, mas mesmo diante desse vale, e sobretudo nesse vale, Ele há de atravessar conosco, segurando firme a nossa mão. Em alguns casos, lógico, segundo a sua soberania e vontade, conduzindo alguns já para Jerusalém celestial. Em outros, permitindo que habitemos um pouco mais aqui nesse vale de lágrimas. Muitas pessoas desconhecem ou não querem realmente reconhecer o lado positivo da aprovação. O Salmo 119, o verso 71, Davi nos diz: foi-me bom ter eu sido afligido, ou foi-me bom ter eu passado por aflição, para que eu conhecesse os teus propósitos. O projeto de Deus é fazer-nos a imagem do seu Filho que sofreu, mas sofreu confiando no Pai, sofreu sem murmurar, sofreu sem reclamar. Lembremos-nos da verdade que muitas vezes nós temos aprendido, de que Deus Ele não nos livra necessariamente do perigo, mas Ele nos assiste do perigo, Ele nos assiste nesse vale sombrio. Portanto, irmãos, diante deste mundo em que nós realmente estamos inseridos, nós vamos certamente nos deparar com catástrofes, infelicidades, crises, violências, desastres, perdas, injustiças, doenças, e tudo isso são consequências de um mundo que está totalmente desequilibrado, física, social e espiritualmente. De sorte que nós não estamos isentos de sermos atingidos por essas questões. A grande diferença, ela reside exatamente de alguém que crê na maneira de Deus realmente conduzir todas as coisas quando passamos por esse vale, e de outras que certamente não têm ou não abrigam em seu coração o temor do Senhor. E quando essas coisas vêm, elas se lançam numa revolta, elas se lançam numa murmuração, elas se lançam em um medo descontrolado, elas se lançam em atitudes agressivas ou desesperadas, que são exatamente características de pessoas que não estão preparadas para enfrentar e superar essas dificuldades, porque elas não olham para o Senhor e nem para a palavra. A aprovação tem entre suas finalidades mostrar a nós mesmos como nós somos, como nós pensamos, como nós agimos e como nós reagimos. Esses dias li uma frase que achei muito interessante e que dizia o seguinte:
A igreja foi feita para tempos como este. Se ela não é relevante para um mundo sob a sombra do coronavírus, ela não é relevante. Não podemos esquecer de que a igreja, ela tem o papel, ela tem a função de ser sal e luz nesse mundo tenebroso. E ela precisa trazer uma janela de esperança para a humanidade. Ela precisa propagar a soberania de Deus, que desde os tempos bíblicos, Deus interveio na história humana para acolher o seu povo, para cuidar do seu povo, para sustentar o seu povo, aqueles que são seus e aqueles que depositam a sua confiança integralmente no Deus Criador dos céus e da terra. Portanto, a grande lição para a qual o nosso Senhor nos chama nesse momento é para que nós aquietemos o nosso coração, para que nós aprendamos a descansar, a depender, a confiar em Deus em todo o tempo e aguardar com calma a intervenção que vem das mãos do Senhor. Salmo 115, salmo já lido nessa noite, o verso 3 diz: nos céus está o nosso Deus, e tudo, não apenas algumas coisas, mas tudo Ele faz como lhe agrada. Ou seja, Ele sabe o que está fazendo conosco, Ele sabe o que está fazendo com toda a humanidade. Os propósitos de Deus são santos, são sábios, são soberanos. O profeta Jeremias, no capítulo 29, verso 11, ele assim nos diz, palavra do Senhor, e diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim a que desejais. Mas, meus irmãos, dentro desse panorama, daquilo que certamente temos experimentado, daquilo que temos sido vitimados, por que não dizer, ainda que se fazer uma leitura ainda mais expansiva, e perceber que infelizmente existe a ganância de interesses pessoais no coração dos homens. Não quero entrar aqui, logicamente, num campo em que divide opiniões, mesmo porque penso que não é sábio usar uma abordagem de colocar uma coisa contra a outra. Economia versus saúde, saúde versus economia, essa não é certamente a melhor abordagem. Essa é uma tratativa indevida, quando se põe essas duas coisas em oposição. São assuntos, sim, que devem ser observados com responsabilidade, com serenidade, com sabedoria, com critério, mas, sobretudo, sempre objetivando o bem comum, o bem de todos. E ficar criando uma queda de braço, ficar criando uma briga de ego, sem um espírito cívico, patriótico, esquecendo de focar o bem maior, que é atender a demanda da assistência de uma população que abaixo de Deus está exatamente à mercê da própria sorte, que vive debaixo de uma carência muito profunda. Agir assim, ou pensar assim, só dilata ainda mais o problema. É preciso que as nossas autoridades tenham certamente sabedoria, empatia, humildade, zelo, esforço, mas um esforço concentrado, para se unirem, ao invés de estarem entrando em rota de colisão uns com os outros. Nós estamos diante de tragédia, onde, irmãos, lamentavelmente os dados nos mostram hoje, atualmente, mais de 15 mil vidas já foram ceifadas. Isso é algo avassalador. E avassalador, irmãos, porque são vidas que não voltam mais. E isso torna exatamente, irmãos, um sofrimento que se espalha com a mesma velocidade com que essa doença tem se espalhado.
Porque famílias estão sofrendo, igrejas estão sofrendo, a humanidade está sofrendo com tudo isso. Portanto, penso que todos nós concordamos que deve sim haver um esforço concentrado para atender à demanda em meio à crise, e esforço que passa exatamente por toda a sociedade, que tem plenas responsabilidades e deveres em meio a tudo isso que nós estamos enfrentando, a fim de que os efeitos dessa pandemia sejam certamente minimizados. E de certo, quando nós olhamos para as fontes históricas, nós percebemos que ela nos mostra que esse não é o primeiro surto epidêmico que o nosso país enfrenta. Em outro momento da história, a humanidade foi vitimada pela febre amarela e pela febre tifoide. Em tempos em que a humanidade experimentava de conhecimentos rasos, limitados, conhecimentos científicos, de recursos médicos completamente limitados. A gripe espanhola, por exemplo, que durou dos anos de 1918 a 1920, para se ter uma ideia, irmãos, causou mais de 35 mil vítimas fatais no país. Inclusive, na época, o próprio presidente Rodrigues Alves. No caso presente, irmãos, além de sobrecarregar o sistema de saúde, esta epidemia veio debilitar ainda mais uma economia fragilizada, cambaleante, que tem gerado ainda mais incertezas dentro desse cenário. Mas uma das grandes realidades, irmãos, que nós podemos extrair desse campo e cenário, um dos necessários recados que essa pandemia nos traz, e ela é como que um outdoor de Deus à humanidade. Deus está mostrando placas e mostrando exatamente para a humanidade sua soberania. E um dos recados que certamente essa pandemia nos traz é que ela veio expor de maneira muito contundente, de maneira muito real, exatamente as fragilidades desse mundo globalizado e exatamente a insensatez das pretensões humanas, do poder e da autonomia. Veio nos mostrar o quanto nós, o quanto os nossos líderes, o quanto a humanidade carece de um sólido fundamento moral e espiritual para enfrentar as grandes crises que cada vez mais vão se instalar entre nós. Veio mostrar, irmãos, que os recursos de que o homem dispõe, por mais modernos que sejam, por mais avançados que sejam, por mais sofisticados que sejam, esses recursos eles são insuficientes. O homem sempre vai precisar do recurso do alto. E é interessante isso, irmãos, porque o próprio ar que nós respiramos vem de Deus. E se Ele resolver tirar esse ar que respiramos por alguns minutos dos nossos pulmões, a nossa vida será ceifada. Mas também, irmãos, veio alertar a igreja e os cristãos, para que eu e você, para que nós sejamos realmente agentes da graça e do amor e da esperança, em um mundo que geme e suporta as angústias até agora, até o dia em que a criação seja realmente redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. É preciso que nesse tempo a igreja seja realmente um canal do anúncio daquilo que de fato é eficaz e que traz soluções, e a devida solução, e uma solução redentiva, uma solução além daquilo que nós experimentamos aqui e agora, uma solução que traz realmente uma esperança, mas uma esperança de vida eterna. Para isso, irmãos, é necessário que a igreja anuncie a Cristo.
É necessário que a igreja anuncie ao Cristo que viveu, que morreu, mas que ressuscitou e que reina e reinará por toda a eternidade. É necessário nesse tempo, nesses tempos, é necessário nesses dias que a igreja do Senhor anuncie que nosso Deus está no trono e que Ele reina soberanamente em todas as situações, mesmo aquelas que têm uma abrangência mundial, alcançando países ricos, países pobres, alcançando todos os continentes e não isentando absolutamente ninguém, nem ricos, nem pobres, nem doutos ou analfabetos, ninguém está isento. E a igreja precisa anunciar exatamente a verdade de que Deus está no pleno controle de todas as coisas. É lógico, irmãos, que não há da nossa parte uma capacidade para fornecermos uma explicação exaustiva e que possa certamente satisfazer as mentes que gostariam de receber uma explicação abrangente diante de tudo aquilo que realmente está acontecendo nos dias de hoje. Mas a igreja, ela precisa realmente anunciar a verdade daquilo que o salmista mostrou. Nos céus está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Ele é sábio, Ele é santo, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é reto juiz, e Ele pode sim estar aplicando um juízo à humanidade que há muito o tem desprezado, e que em sua abrangência, em alguns casos, a própria igreja, que talvez necessite de um genuíno arrependimento. Mas todas as coisas e todos os eventos estão debaixo da soberania de Deus. Eu quero concluir, irmãos, e eu quero concluir dizendo a você, e diante de todo esse cenário, diante de todas essas ponderações aqui colocadas, diante de todas essas avaliações aqui colocadas, a sua esperança, ela deve residir ou se limitar não meramente ao fim de uma pandemia, não, irmãos, mas a sua esperança, a sua verdadeira esperança, ela deve estar posta no porvir, no seu verdadeiro lar, na sua verdadeira pátria. Lá verdadeiramente está o seu tesouro. Lá não haverá mais choro, entoaremos hinos de louvor ao Senhor. Que vivamos, irmãos, nessa jornada da vida, a caminhada cristã, essa verdade posta aqui desse verso tão precioso de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, e que nos mostra, dentro de todo o contexto dessa perícope, dessa passagem, ou deste capítulo, e que nos leva a condicionar os nossos olhos espirituais, na certeza de que o nosso Salvador e Redentor, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e por isso, Ele nos deu a garantia de que um dia todos nós ressuscitaremos com Ele. É nesta verdade, é nesta doutrina, é nesta promessa que realmente deve residir a nossa viva esperança. Grande dia, dia da ressurreição, Cristo venceu a morte, e o que nos aguarda no fim dessa jornada é exatamente a certeza de contemplarmos a eternidade com Ele. Se não crermos nessa doutrina, irmãos, certamente nós seremos os mais infelizes de todos os homens. E por fim, irmãos, diante de tudo aquilo que foi posto, lembre-se, jamais esqueça, tudo aquilo que nós realmente construímos aqui, tudo aquilo que nós conquistamos aqui, tudo aquilo que nós desfrutamos aqui, por mais que essas coisas sejam realmente válidas, boas, construtivas, mas tudo isso vai passar, e o que de fato vai permanecer é o resultado da fé
daqueles que creem, confiaram na pessoa bendita do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, e daqueles que viveram uma vida de plena obediência na sua palavra. Sendo assim, meu irmão, mantenha o seu foco no reino e nutra uma viva esperança em Deus e na suprema alegria sem igual que você certamente desfrutará, não aqui, mas que Deus já reservou para que o seu povo e os seus filhos possam desfrutar no porvir. Somente o Evangelho é que pode realmente abrir os nossos olhos, e somente o Evangelho, abrindo os nossos olhos, é que pode de fato trazer a verdadeira esperança para que nós possamos enfrentar as lutas, as adversidades, os obstáculos, as pressões do presente século, mas com os olhos totalmente fitos na eternidade. E não apenas nos preocuparmos em resolver o aqui e o agora, que essas coisas vão passar, mas nós não precisamos e não devemos realmente ficar preocupados em tão somente resolver o aqui e agora, mas precisamos sim, à luz da palavra de Deus, viver sempre dentro da perspectiva do que iremos desfrutar na eternidade com Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nessa jornada rumo a Jerusalém Celestial, que Ele nos fortaleça, que Ele seja conosco em todo o tempo. Amém. Meus irmãos, antes de finalizarmos aqui o culto desta noite, nós temos alguns avisos a dar. E em seguida cantaremos o nosso hino final. Os avisos que nós temos, um relacionado ao auxílio que se tem chegado aos necessitados, né? Se porventura você é membro da igreja e está passando por algum momento de dificuldade, procure mandar um WhatsApp para algum presbítero ou para alguma liderança da igreja, informando o seu momento de dificuldade. A igreja irá de alguma forma tentar lhe ajudar, tá? Ou fornecendo uma cesta básica, ou então fornecendo algum medicamento. A igreja, esse momento agora é um momento de união. E não é um momento assim de você ter vergonha se porventura está passando por algum momento ruim, mas sim que você fale com os irmãos, até mesmo para a gente orar. Oração nunca é demais. Então assim, se você precisa de alguma ajuda, se você precisa de oração, fale com algum dos irmãos da igreja, para que a gente possa tomar conhecimento e ajudá-lo de alguma forma. Vamos continuar orando pelos enfermos da igreja, né? Temos algumas pessoas ainda com enfermidades, não receberam ainda a alta da sua enfermidade. Vamos também orar pelos nossos governantes, vamos orar para que o Brasil haja um espírito maior de união e de consenso entre aquelas pessoas que nos governam, para que possamos ter mais sucesso nas soluções que o governo tem proposto para sanar aí com o coronavírus. Vamos também orar pelos profissionais que estão aí à frente do combate dessa doença, né? Os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, farmacêuticos também. Vamos orar por todas essas pessoas que têm contribuído e têm ajudado com ânimo a vencermos essa batalha, a ganharmos essa guerra. Então vamos colocá-los constantemente nas nossas orações. Lembramos também ainda aos irmãos sobre os aniversariantes da semana, né? Que nós possamos orar por todos eles. Os aniversariantes estão no boletim da igreja. Pegue o boletim da igreja, olhe a relação desses aniversariantes da semana e ore por eles também. E também para que nós possamos divulgar o canal da igreja, né? O canal aí é um canal recente, né? Que nós criamos para fazer toda essa estrutura de divulgação, das pregações, do culto que os irmãos têm acompanhado em casa. Então também divulgue o canal da igreja, até mesmo com as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, né? Com relação aos dízimos e às ofertas, vai aparecer um quadro aqui, não sei se é desse lado ou desse lado aqui, recebi informação, vai aparecer um quadro desse lado, relacionado aos dízimos e às ofertas,
você pode fazer o depósito do dízimo e a oferta. Você pode mandar o comprovante do dízimo e a oferta diretamente para mim ou diretamente para outro presbítero, tá? E esse comprovante de depósito vai ser direcionado a mim depois, para nós termos o controle, né? Quando se é depositado lá, às vezes a gente não sabe o que é dízimo e oferta. E quando a gente faz o lançamento nas contas da igreja, nós separamos o que é recebido como oferta do que é recebido como dízimo. Então, que o irmão possa fazer a sua contribuição, como agradar o seu coração, como o desejo do seu coração, e mande o comprovante só para controle da igreja. Lembramos também ainda do culto de oração na terça-feira, né? Nós temos feito o nosso culto de oração através do aplicativo Zoom, sempre às 19h30. Então, terça-feira, você olhe no grupo da igreja ou vai receber aí por compartilhamento de algum irmão o link para acessar, né, a sala virtual do Zoom, na qual estamos fazendo os nossos cultos de oração, tá? Então participe, não deixe de participar. No momento como este, mais do que nunca, é um momento assim, propício para que nós intensifiquemos as nossas orações ao nosso Deus, clamando a Ele misericórdia e entregando a Ele também as nossas petições. Bem, meus irmãos, sem mais delongas, vamos cantar o hino número 154, Segurança e Paz. Teremos agora a nossa oração final e a ministração da bênção pelo pregador da noite, reverendo Raimundo Neto. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade concedida pelo Senhor. O Senhor nos permitiu nos achegarmos à Tua presença para cultuar, expressar no nosso coração a gratidão pelo Teu amor, bondade e fidelidade para conosco. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor possa nutrir nosso coração a viva esperança de que somos Teus filhos e, como filhos de um Pai bondoso, somos guiados, sustentados, amparados, fortalecidos, cuidados pelo Senhor. Ó Pai, dá a cada um dos Teus filhos, ó Deus, da Tua igreja, do Teu povo, uma semana abençoada.
debaixo da tua graça, debaixo do teu amor, debaixo do teu consolo, debaixo da tua proteção, que possamos experimentar do Senhor o refrigério que vem por meio das promessas fiéis da tua palavra. Oramos gratos, ó Deus, em nome e para a glória de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador amado Jesus Cristo, que o grande, fiel, eterno, insondável, incomparável e eterno amor de Deus, o nosso Pai, que o poder, as alegrias, as consolações, a presença plena, vívida, real do Espírito Santo do Senhor repouse em nossa mente, nosso coração e todo o nosso ser na noite deste dia e para todo sempre.